Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aí do canal e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que acaba gerando algumas confusões, né? Que é a escoliose, tá? E aí a gente vai focar um pouquinho na escoliose idiopática, beleza? Então a gente começa falando um pouquinho sobre a escoliose, né? Então a gente viu que a escoliose, ela é uma alteração postural tridimensional, certo? Então quando a gente fala de uma alteração na escoliose, a gente vê no exame de imagem no plano coronal, né? A gente tem uma imagem anteroposterior ali, posterior-anterior, né? Mas a gente sabe que a escoliose também gera alteração em rotação e flexão do tronco, tá? Então a gente fala de uma alteração que ela tem 3 dimensões, beleza? Ou seja, a escoliose ela vai ser 3D, né? Então, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a parte de etiologia e tipo de escoliose, tá? Então, em relação aos tipos de escoliose, a gente tem uma classificação, né? A galera que estuda mais a fundo escoliose e tal, costuma classificar a escoliose em 2 tipos. Então, a gente tem as escolioses funcionais e as escolioses estruturais. Como o próprio nome diz, as escolioses funcionais elas estão relacionadas a uma alteração postural funcional. Quando o paciente está realizando algum tipo de movimento ou em alguma postura, né? Então, geralmente, nesses casos de escoliose tipo funcional, a gente não tem nenhuma alteração estrutural, né? Quando eu falo estrutural, estou me referindo à coluna. Então, a gente está falando de uma estrutura que ela é preservada, então a coluna ela é íntegra, ela não tem nenhum tipo de alteração. E aí, geralmente, essa escoliose funcional está relacionada a problemas secundários. E aí a gente pode citar como exemplo, né, questões como posturas antálgicas, né? Então, se a pessoa tem uma postura antálgica, que é uma postura que essa pessoa vai adotar em decorrência da dor, então ela pode ter uma dor lombar, e por conta dessa dor ela anda meio torta, né? Ela anda com uma curvatura mesmo. Isso é uma postura antálgica. Ou então por discrepância de membros, que é quando um membro é maior que o outro. Discrepância de membros. E essa escoliose é um pouco mais fácil de a gente cuidar, né, no caso desse paciente. Porque se eu vejo que ele tem uma discrepância de membros, então vamos supor que um membro dele é maior do que o outro, né? E aí o fato de um membro ser maior do que o outro faz com que ele tenha um desalinhamento ali, né, enfim, uma alteração na curvatura. Na verdade não é uma alteração na curvatura em si, né, mas ele tem ali a coluna teoricamente desalinhada. E aí o que a gente faz? A gente vai e aumenta esse membro aqui, né, usando, por exemplo, uma palmilha, e ele fica alinhado, tá? Então, um exemplo bem geral mesmo. Então, a gente tem as escolioses de tipos funcionais, tá? E a gente tem as escolioses que vão acometer a estrutura, né? Que são as escolioses estruturais. E essas aqui, sim, vão gerar, né, aquelas alterações que a gente viu, tridimensionais, beleza? Então, essas escolioses funcionais a gente não precisa saber, eu tô falando mais por questão de curiosidade mesmo, né? Para saber que a classificação que é mais usada é essa, né? Então, que a galera usa. Mas, quando a gente está falando de escoliose idiopática é um tipo de escoliose estrutural, tá? Então, quando a gente pensa nas escolioses estruturais, a gente tem diferentes causas para essas escolioses, né? A gente estudou um pouquinho disso ano passado. Então, a gente viu que a escoliose estrutural pode ser por fatores congênitos, né, relacionados a uma má formação mesmo, né? Então, a pessoa já nasce com a coluna alterada ali. A gente pode ter causas neuromusculares, né? Então, por exemplo, o paciente ele teve um lesado medular, ele teve uma paresia, uma plegia nos músculos de um lado do tronco, e por conta disso ele desenvolveu essa escoliose, né? Por um fator muscular mesmo. E aí a gente tem as escolioses idiopáticas. As escolioses idiopáticas, que é a que a gente está falando, né? Vou até colocar ela em letra maiúscula, que é o nosso foco aqui. Elas são escolioses que elas não têm uma causa definida, né? E o que é importante da gente saber sobre elas? É o principal tipo de escoliose. Então, as idiopáticas, elas vão representar mais ou menos 80% dos casos de escoliose que a gente tem, beleza? Então, se a gente for pegar, aqui a gente tem mais ou menos aí, uns 15 aqui, bem pouco, né? Ali, cerca de, sei lá, uns 5% talvez, beleza? Então, mais uma vez, né? Isso aqui a gente está falando questão de classificação em relação aos tipos, né? A gente tem as escolioses de origem funcional e estrutural, tá? A escoliose idiopática é uma escoliose estrutural relacionada a fatores genéticos, beleza? Então, vamos lá, continuando agora, falando então sobre a questão da etiologia e da prevalência da escoliose. Quando a gente fala de etiologia, né, a escoliose idiopática significa que não tem uma causa
definida, né? Uma causa estabelecida. Mas a gente sabe, né, que a etiologia está relacionada com fatores genéticos, principalmente. Então, a gente tem vários estudos que mostram que a escoliose está relacionada com esses fatores genéticos. Em relação à prevalência, ela vai acometer ali de 2 a 3% da população, né? Então, de 2 a 3% da população. E ela é mais comum em mulheres do que em homens. Tende a ser mais comum em mulheres e também, né, conforme o grau do ângulo de Kolbe vai aumentando, né, a gravidade da escoliose vai aumentando, a prevalência em mulheres tende a ser maior também, beleza? Então a escoliose ela é mais comum, né, em mulheres do que em relação aos homens, beleza? E existe uma coisa importante que é a avaliação da escoliose, né? Então, como é que a gente sabe que o indivíduo ele vai ter uma escoliose ou não? E aí a gente viu que existe um cálculo que a gente faz olhando na radiografia desse indivíduo, né, no radiograma ali, que é o ângulo de Kolbe. Tá? Vou fazer uma coluninha aqui. Bom, então imagina que eu tenho lá minha coluna, né? E aí eu vou avaliar o ângulo de Kolbe. Como é que a gente faz para avaliar esse ângulo? Tá? Em relação às curvaturas, né? Eu acabei não falando, mas a gente tem dois tipos de escoliose. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Então, quando a gente pensa nos tipos de escoliose, e já falando sobre a nomenclatura também, a gente pode ter uma escoliose, né? Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Aqui, fiz um esquema antes para a gente entender, né? Depois a gente volta para falar do ângulo de Kolbe, tá? Vamos focar aqui nesses tipos de escoliose por enquanto. Então, quando a gente fala dos tipos de escoliose, a gente vai ter dois tipos de escoliose. A gente pode ter escoliose, que é chamada escoliose em C, né? Que seria esse tipo aqui. E a gente pode ter escoliose em S, que é quando a gente vai ter duas curvaturas, beleza? No caso da escoliose em S, a gente costuma ter uma curvatura primária e uma curvatura secundária. A curvatura primária é maior, a secundária é menor, isso que a gente não vai falar disso, né? Mas basicamente a gente tem uma primeira curvatura e aqui a gente vai ter uma segunda curvatura, beleza? Então a gente tende a ter duas curvaturas quando a escoliose é em C. Um conceito que é importante, que a gente precisa entender, isso aqui é o básico, né, para a gente entender a escoliose, é o conceito de concavidade e convexidade. Tá? Então aqui eu fiz como se fosse esse C invertido. E a gente sempre lembra, né? Eu gosto de pensar que é como se fosse uma concha, né? Faz uma conchinha com a mão, aí um C com a mão. Você vai ver que o lado, né, da parte de fora da sua mão, da parte externa da sua mão, é a convexidade. Então esse é o lado convexo, né? O conv, beleza? E o lado da conchinha da mão é o lado concavo. Então, o lado côncavo. Beleza? Então, assim, isso aqui a gente precisa lembrar, tá? A gente não pode confundir convexidade com concavidade. Por quê? Se a gente não souber isso, a gente não vai conseguir determinar o lado da escoliose. E aí, lembra sempre que, quando a gente fala do teste de Adams, por exemplo, né, o teste de Adams, ele tende a mostrar a gibosidade, né? E a gibosidade, ela vai estar onde? No lado da convexidade, tá? Vou colocar uma outra imagenzinha aqui do lado, só pra gente ver mais uma coisinha. Bom, então se a gente for pensar nesse esqueminha que eu coloquei aqui, né, a gente vai ver que a gente tem várias regiões da coluna. Então aqui a gente tem uma região cervical, aqui a gente tem região torácica, região lombar, e lá embaixo a gente vai ter, né, ali o sacro, beleza? Aqui, se a gente for pensar, vamos colocar que essa alteração, né, tá aqui na região torácica, né, que é o que parece. Então aqui nesse caso, né, a gente está vendo o indivíduo de costas, então esse é o lado direito dele e esse é o lado esquerdo. Então esse indivíduo, ele vai ter uma escoliose em C, torácica, à esquerda, perdão, à direita, tá? A gente também de costa, à direita, beleza? Então a gente está vendo esse indivíduo de costa, que é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Então essa escoliose é torácica à direita, beleza? Eu vou apagar isso aqui. Então a gente já determinou o lado da escoliose, certo? E agora a gente vai tem que lembrar que a escoliose é uma alteração tridimensional. Então quando eu estou olhando esse indivíduo de costas, eu estou olhando apenas um plano, né? Então eu preciso entender também que, além desse movimento de inclinação da vértebra, a gente também tem uma rotação, tá? E aí, geralmente, essa rotação da vértebra, a gente falou aqui que no teste de Adams, na convexidade, né, a gente tem o quê? A gibosidade. Então, a vértebra ela vai ter a gibosidade
no lado do teste de Adams. Do lado da convexidade, a gente vai ter a rotação do processo espinhoso. A gente tem a rotação da vértebra, né? E aí a gente pode fazer aquele esqueminha da mão, né? Então faz um sinal da hang loose aí com a mão, né? Que é aquele que você pega a sua mão, você fecha ela, né? Então sabe quando você faz tipo, meio fechado assim a mão, né? E aí você imagina que aqui é o processo espinhoso. Enfim, não vou demonstrar porque vai ficar feio. Mas basicamente, quando a gente vai ter essa escoliose em si para a direita, né? A gente vai ter uma rotação da vértebra do processo espinhoso para o lado da concavidade. Então as costelas aqui, elas vão subir. Então no lado que a gente tem a gibosidade, a gente tende a ter as costelas mais verticalizadas, né? Então as costelas, elas tendem a ficar mais verticais. E elas tendem a ficar mais horizontais na parte anterior, né? Então as costelas, elas ficam mais verticais e para cima, né? Inclinadas ali na parte posterior, certo? E a gente tem que lembrar que é como se fosse um arco, né? Então, se essa parte sobe, a da frente vai fazer o quê? Vai descer, beleza? Então, as costelas do lado da concavidade, elas tendem a estar mais horizontalizadas. Então, do lado da concavidade, as costelas tendem a ser mais horizontalizadas e verticais para baixo. Tá? Então, elas ficam mais verticais para baixo. Que é como se fosse um arco, né? A gente está falando aqui de uma caixa torácica. Né? Então, se um lado sobe, o outro tem que descer, beleza? Então, pensa como se fossem vários anéis. Então, é mais ou menos isso que acontece na escoliose com as nossas costelas ali, tá? Então, lembra que a vértebra, ela vai rodar para o lado da concavidade, né? E aí, do lado da gibosidade, a gente vai ter a convexidade também, beleza? Acho que assim a gente consegue entender alguns princípios ali para a gente determinar outras coisas, tá? Então isso aqui eu vou colocar junto. Isso aqui é uma parte mais base mesmo, né? Então se você não entender essa parte aqui, dá uma olhada no vídeo, volta o vídeo, olha essa parte de novo, que isso aqui é importante, tá? Se não entender isso, fica difícil entender depois os exercícios e o restante, tá bom? Em relação aos tipos de escoliose, né? Aqui a gente tem o tipo em C e o tipo em S. Em relação à nomenclatura, a nomenclatura da escoliose basicamente ela vai depender, né? Vai depender do local e do lado da convexidade, né? Então aqui a gente está falando primeiro do local, aqui é a região torácica, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, nessa imagem, né? Eu tenho uma escoliose torácica, escoliose em C, né? A gente já falou aqui, então eu tenho uma escoliose em C, torácica, à direita, né? Vamos pensar que a gente está olhando paciente de costas, então o lado direito dele é o mesmo que o nosso, o esquerdo também. Então, aqui nesse caso, à direita, né? Aqui eu vou ter uma escoliose em S, nesse caso a escoliose em S eu tenho uma escoliose em S, né? Torácica à direita e lombar à esquerda, beleza? Então, basicamente assim fica fácil a gente entender esses tipos de escoliose. Beleza, agora a gente já falou um pouquinho sobre as curvaturas, a gente já sabe ali que a gente tem dois tipos de escoliose, em C e S, a gente já sabe que a gibosidade ela fica para o lado convexo, né? E as vértebras elas vão rodar para o lado côncavo. A gente já sabe que a escoliose ela é tridimensional, então a gente tem alteração das vértebras, né, em 3 planos. Elas vão inclinar, né? Elas vão rodar e elas também vão tender a fletir, tá? Em relação ao ângulo de Cobb, é ele quem vai determinar o grau de escoliose que o indivíduo tem, e se o indivíduo tem escoliose ou não, beleza? Então, para ser considerado escoliose, né, para que eu fale assim, que o indivíduo, que alguém tem escoliose, ele precisa ter um grau de acima de 10, ele precisa ter, né, acima de 10 graus de ângulo de Cobb. Então, menos que 10 graus não é nem considerado uma escoliose, né? Então, está dentro de um padrão de normalidade. Como é que a gente mede o ângulo de Cobb? Aqui a gente tem uma curvatura em S, né? Então, o ângulo de Cobb a gente vai ter sempre para medir o que a gente chama de vértebra limite superior e vértebra limite inferior. Essas vértebras vão ser as vértebras mais inclinadas. Então eu vou pegar aqui na parte superior, lógico, isso aqui não é uma radiografia, né, mas é só um desenho mesmo, só para a gente entender. Então, para mim, a vértebra mais inclinada nessa parte superior, né, olhando aqui, dá para ver que essa aqui parece ser a vértebra mais inclinada, ou na verdade de baixo, né? Então a gente pode colocar essa vértebra aqui como a mais inclinada, essa aqui mesmo, tá? Então essa aqui vai ser minha vértebra limite superior, ou minha vértebra superior. E aqui embaixo eu vou pegar outra vértebra, né, que vai ser essa aqui, que é a mais inclinada superior. Então essa aqui é a vértebra limite inferior.
Então, eu tracei uma vértebra em cima, uma vértebra embaixo, vou traçar duas linhas retas, né, até um ponto em que essas linhas elas vão se encontrar. E aqui nesse ponto em que essas linhas se encontram, a gente tem a marcação desse ângulo, né? Então, a gente tem aqui a formação de um ângulo que a gente chama de ângulo de Cobb. Tá? Também posso traçar duas linhas perpendiculares. E aí a gente tem esse ângulo que a gente chama de ângulo de Cobb. E aí eu vou traçar uma linha, né, lógico, para o lado da concavidade. E eu traço duas, né? Aqui eu tenho uma escoliose torácica e lombar. Então, IS torácica direita e lombar à esquerda. Então, aqui, essa aqui seria a escoliose torácica. E a gente faz o cálculo da escoliose, né, lombar aqui. Então, pega as vértebras mais inclinadas, traçou a linha ali. E a gente tem, né? Posso fazer a perpendicular também, beleza? E aí eu faço essa angulação da escoliose, tá? Então, a mesma coisa. Tem uma vértebra superior, uma vértebra inferior. E entre a gente pode ter vértebras, né, que são aqui, a gente chama de vértebras de transição, né, que são as vértebras que estão entre as duas curvaturas. E aqui abaixo a gente usa como referência, né, o que a gente chama de linha central do sacro, tá? E basicamente é isso. Então esse aqui é um ângulo de Cobb. Em relação à classificação da escoliose, né, existem classificações bem detalhadas, assim, por exemplo, nos artigos que estudam, né, se eu não me engano, da SOSORT tem uma classificação bem detalhada. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que, né, a classificação que a gente usa é que abaixo de 20 graus, né, lógico, acima de 10, eu preciso ter pelo menos 10 graus para ser considerado escoliose. Acima de 20, até 20, né, entre 10 e 20, eu tenho uma escoliose leve, tá? Entre 20 e 40, essa escoliose ela vai ser considerada uma escoliose moderada. E aí, acima de 40 graus, a gente já está falando de uma escoliose severa. Beleza? Então, basicamente, essa é a principal classificação que a gente usa, né, em relação a esse ângulo de Cobb. Então, até 20 graus, uma escoliose leve, 20 a 40 moderada, e acima de 40, eu esqueci de colocar aqui, acima de 40 graus, já é uma escoliose severa. Beleza? Em relação ao tratamento, vai variar muito de pessoa para pessoa, do caso, enfim, mas só para a gente ter uma ideia meio geral, né, geralmente, quando é uma escoliose leve, o principal tratamento é o tratamento conservador. Então, exercícios, né, específicos para escoliose através da fisioterapia geralmente resolvem o problema. Quando é uma escoliose de nível moderado, aí já é indicado o colete, né, mais o tratamento conservador, mais o uso ali de exercícios terapêuticos. E quando a gente fala de uma escoliose mais severa, acima de 40 graus, geralmente já é indicado a cirurgia, né, mas em alguns casos pode ser feito conservador e uso do colete também. Tá? Então, ficam essas duas opções ali. Beleza? Escoliose em graus muito severos aí tendem a ter a cirurgia, beleza? Então, basicamente, acho que seria isso. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o prognóstico da escoliose, né? Então, a gente sabe que, se a gente for pensar no histórico natural da doença, né, a escoliose é uma doença que, principalmente em adolescentes, em crianças, o prognóstico dela tende a ser para pior, né? Então, se eu identifico que uma criança, né, por exemplo, ela tem escoliose e ela não tratar, conforme ela for crescendo, a tendência é que essa escoliose ela piore. Então, o histórico natural é de aumento da curvatura. Tá? Então, a escoliose, a gente diz que ela é uma condição progressiva. Ou seja, se eu não tratar, ela tende a ir aumentando. Beleza? Em relação aos fatores que fazem com que a gente tenha essa progressão, essa condição progressiva que a gente falou, existem alguns, né? Então, por exemplo, uma das coisas que aumenta essa progressão da escoliose é a idade de início. Então, quanto antes o indivíduo ele começa a desenvolver a escoliose, maior é o tempo que essa escoliose vai ter para progredir para piora. Então, imagine que eu tenho uma criança que tem escoliose. Ela está em fase de crescimento. Então, outro fator que influencia a fase de crescimento. Então, a gente tem alguns estirões ao longo da vida. Um quando a gente é criança ali nos primeiros meses, outro dos 4 aos 7 anos, outros dos 11 aos 14, alguma coisa assim, né? Varia, mas a gente tem fases de crescimento ao longo da vida, né? E aí, quanto antes essa escoliose ela iniciar, maior vai ser o nosso crescimento, né? Menor é a nossa maturação óssea, a gente vai continuar crescendo e maior tende a ser o prognóstico ruim dessa curva, maior tende a ser o aumento dessa curvatura. Tá? Outra coisa que também influencia é o ângulo de Cobb. Então, quanto maior o ângulo de Cobb, maior tende a ser a progressão dessa curva. Tá? E aí eu vou colocar um esqueminha aqui que eu vi, que é bem legal, né, que o artigo traz, que é sobre o ciclo vicioso da escoliose. Então, quando a gente pensa na escoliose, né, eu coloquei aqui o ciclo vicioso, aqui a gente tem um esqueminha. Né? Então, basicamente a escoliose, ela tem uma espécie de fisiopatologia, né, se a gente for pensar.
Então, geralmente, a gente tem alguma curvatura vertebral, a gente tem algum evento que leva a uma curvatura vertebral, né? Não se sabe exatamente porquê, mas algum fator vai levar a uma curvatura vertebral. Assim, a gente começa a ter o quê? Uma carga assimétrica sendo dissipada, né? Então, a gente tem a gravidade ali. Imagina que a minha coluna tem uma vértebra que está um pouquinho inclinada, e aí eu tenho a ação da gravidade, que é o que essa flechinha vermelha aqui mostra, né? E aí eu começo a ter o quê? Gerar uma força que aumenta, começa a aumentar essas inclinações, começa a aumentar essas curvaturas, que é essa carga assimétrica, tá? Principalmente cargas axiais. Com o passar do tempo, a gente começa a ter um crescimento assimétrico, né? Então, o indivíduo como um todo, ele começa a ter um crescimento e essa curva ela começa a ter uma piora progressiva. Até que tenha o que a gente chama de acunhamento vertebral, né? Então começa a ter o acunhamento vertebral, que é como se a vértebra estivesse gastando essa partezinha aqui, né? Então as vértebras alinhadas, né, elas deveriam ser mais ou menos assim, e aí a gente começa a ter o acunhamento, que é o que? A vértebra ela começa a, como se fosse meio que desgastar, né? E aí isso favorece ali essa curvatura. Ficou bem feio esse desenho, né? Mas vocês acho que deu para entender ali o que seria esse acunhamento, tá? Então, a tendência é que essa curvatura ela tenda a ir aumentando. Então, quanto mais carga eu tenho axial, maior tende a ser a progressão dessa curvatura. E aqui tem fatores que influenciam, né? Então, a idade de início, quanto maior a curvatura, maior a progressão. Né? Mas, principalmente, a questão do crescimento, beleza? Então, a gente tende a ver que, geralmente, quando a pessoa atinge a idade adulta, quando ela tem a maturação óssea, né? Então, a gente pode colocar aqui até a maturação óssea. Geralmente essa escoliose ela tende a se estabilizar. Então, quando eu paro de crescer, quando o indivíduo para de crescer, o adolescente para de crescer, essa escoliose tende a se estabilizar. Então, achei legal trazer isso aqui, mais por questão de entender mesmo, né, essa escoliose, né, por que ela piora e tal. Então, isso aqui é o ciclo vicioso. E aí, basicamente, né, quando a gente fala da escoliose, se não tratada, ela vai gerar vários efeitos negativos no longo prazo, né? Então, se a gente for pensar num prognóstico dessa doença, se não tratada, vou colocar até aqui em vermelho, se não for tratada, esse indivíduo ele pode evoluir, né, para quadros de deformidades estruturais, né? Então, vai ficar toda alterada nessa biomecânica da coluna, para não falar que ele vai ficar todo torto ali, tá? Pode evoluir tendo uma diminuição de capacidades, como por exemplo capacidade respiratória, então déficit respiratório, déficit de força, né? Então diminuição das capacidades, vou colocar aqui, né? Principalmente capacidade respiratória, e assim a gente também vai ter que esse indivíduo tende a ter uma menor qualidade de vida, beleza? Então são algumas coisas ali, pode ter incapacidade, né? Enfim, dores, várias coisas, né, que podem influenciar, mas basicamente é isso, beleza? Vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação da escoliose, né, de uma forma bem geral mesmo, né? Então, pelo menos citar algumas coisas que a gente avalia, né, em um paciente que ele tem essa escoliose idiopática. Então, quando a gente pensa na escoliose, a gente já viu que ela é uma alteração progressiva, a gente já falou sobre mais predominante em mulheres e tal, mas em relação à avaliação, a gente começa fazendo a anamnese, é meio padrão, né? Então a gente faz a anamnese. Dentro da anamnese, existem algumas coisas que a gente precisa entender, né? Então, queixa principal, essa hormona tóxica, hormona pregressa, tem todo aquele padrão, né, que a gente usa, mas coisas que são importantes dentro dessa anamnese, né, a gente precisa perguntar, por exemplo, a idade desse paciente, o sexo, né, se ele está um período, por exemplo, existe um termo, né, que a gente chama de... São os sinais de Turner, né, se não me engano, que é do crescimento, amadurecimento sexual mesmo. Então, no caso da mulher, começa a desenvolver a mama, no caso dos homens, começa a nascerem pelos aí e tal. Então, isso é importante também, né, porque está relacionado com o desenvolvimento, a questão do crescimento, né? Então, idade, sexo, coisas relacionadas à dor desse paciente, né, caso ele sinta dor, e a gente sempre vai usar as escalas para a gente medir a dor. Então, a gente tem a END e a EVA, né, a escala visual analógica, a escala numérica da dor. E dentro dessa avaliação entram os questionários, né, para a gente entender um pouquinho sobre a qualidade de vida desse paciente, por exemplo. Então, os questionários de qualidade de vida. Tá?
Então, de um modo bem geral, né? Por que esses fatores aqui que eu coloquei primeiro, né? Eu escrevi eles? Porque eles são relacionados com o prognóstico, né? Então, lembra que quanto mais novo, né, menor a maturação óssea e pior tende a ser, né, o prognóstico. Essa curva, basicamente, ela tende a aumentar com o passar do tempo, beleza? E a gente sabe que mulheres, elas têm uma maior chance de desenvolverem escoliose, beleza? Então, são fatores prognósticos ali, principalmente essa questão da idade, tá? Eu vou até destacar ela aqui de vermelhinho para a gente não esquecer. Feita a anamnese, né, a gente também tem, em relação a essa avaliação, a gente avalia os exames de imagem, né? São importantes ali. Então, dentro desse exame de imagem, a gente consegue medir o ângulo de Cobb, né? Então, a radiografia a gente tem o ângulo de Cobb, a gente pode calcular esse ângulo muitas vezes, né? E dá para ver também a maturação óssea. A gente acabou não aprendendo, mas existem alguns sinais que a gente consegue usar para ver se esse indivíduo ele tem uma certa maturação óssea. Então dá para ver as musculaturas os ossos da mão, né? Se não me engano, o sinal de Risser, tem um outro que é da crista ilíaca, né? E a gente consegue ver através da radiografia para determinar essa questão de maturidade óssea, beleza? Mas a gente não vai entrar nisso. Então, exames de imagem a gente usa para diagnóstico mesmo, para ver o tamanho do ângulo, né? E aí no exame físico, né, a gente viu de forma bem geral também, mas no exame físico, basicamente, a gente vai ver algumas coisas relacionadas à postura, né? Então, no paciente com escoliose é importante a gente realizar a avaliação postural, né? E aí eu vou olhar tanto na vista anterior, quanto na vista posterior, quanto em perfil, né? Ou numa vista lateral. E a gente vai olhar, por exemplo, o paciente, questão de alinhamento, né? Aqui, os membros e tal. A gente começa olhando desde quadril, né, alterações, região de coluna, ombros, né? Então a gente vai olhar o alinhamento postural desse indivíduo. No exame físico a gente também faz o teste de Adams, que é o teste que a gente chama de teste patognomônico, né? Que é o teste que seria assim, é uma característica da escoliose, né? Que a gente só vai ver ele positivo dentro da escoliose. E aí o teste de Adams ele serve para a gente avaliar a gibosidade que esse paciente vai ter, certo? E aí a gente pode usar também, além do teste de Adams, outras coisas. Então a gente faz ali o escoliômetro, né? Então você pede para o paciente fazer flexão de tronco e você vai lá, pega o escoliômetro, que é como se fosse um goniômetro feito para escoliose, e aí você avalia o ângulo de rotação do tronco, né? Então ele está lá, fez o teste de Adams, você vai lá, coloca o escoliômetro e avalia o ângulo de rotação do tronco. A gente também pode avaliar, né, nesse paciente força muscular, flexibilidade, vou colocar embaixo. Questão de equilíbrio, capacidade respiratória, que é importante, né? Então em graus maiores de escoliose ele tende a ter uma maior restrição respiratória por conta da caixa torácica, né? Então capacidade respiratória, tudo isso são coisas que a gente vai avaliar dentro desse paciente com escoliose, beleza? Em relação ao tratamento, né, isso aqui a gente viu mais na parte prática. Em relação ao tratamento do paciente com escoliose, como condutas gerais, né, algumas condutas gerais que a gente usa, vou falar um pouquinho de conduta, né, mas basicamente quando a gente pensa nas recomendações de tratamento, a gente tem a autocorreção postural, 3D, né? A gente chama de autocorreção 3D. Então, a autocorreção 3D, atualmente, ela seria meio que o padrão ouro para o tratamento da escoliose, né? Um dos exercícios que mais tem comprovação científica, né? Praticamente todos os métodos que tratam escoliose, eles usam, né? Todas as escolas usam uma espécie de autocorreção 3D. Treinamento de AVDs, né? E aí, no caso, treinar esse paciente a ficar com uma postura boa durante essas AVDs, nessa atividade de vida diária. Então, posso treinar, por exemplo, a questão da postura que ele fica sentado, né, porque ele vai passar grande parte do dia sentado. Estabilização postural, então exercícios que foquem nessa estabilização e manutenção da postura, né? E, é claro, a educação do paciente, né? Exercícios para casa, né? Fazer com que o paciente entenda que ele tem realmente uma alteração postural, né? E aprenda a se autocorrigir, fazer essa autocorreção. E aí, de modo geral, para fazer isso aqui, né, dando um geralzão, a gente pode usar, né, os espelhos. Então a gente o pessoal faz muito uso de espelhos, né, para tratar a escoliose, para ter aquele feedback visual, né, porque a gente tem que lembrar que a escoliose,
O paciente, às vezes, ele tem uma alteração, mas ele não, para ele tá normal. Então, ele tá numa postura, né, com inclinação, com rotação e com flexão, e assim, para ele tá normal. Apesar de a gente olhando ver que ele tá meio torto, né? Por quê? Porque ele tem uma organização cortical. Então, o cérebro dele entende que aquela é a postura ideal. Então, esse uso de espelhos é para quê? Para o paciente identificar a alteração, né? Então, para a gente ter o feedback visual, ele vê que está torto, né? E ele começar a se corrigir. E aí a gente começa com esse feedback visual a fazer o quê? Uma reorganização cortical. Então, lembra do homúnculo de Penfield? A gente começa a meio que criar novas conexões e o que a gente chama de controle neuromuscular. A gente vai mudando essa reorganização cortical. Então, ele vai aprendendo a ficar numa postura mais correta, tá? Então, é importante a gente alinhar os segmentos ali, né? Então, um alinhamento, né? A gente sempre pensa, né? Quando a gente vai falar nos exercícios, em abrir o lado da concavidade, abrir a concavidade, e a gente precisa de uma força do lado da convexidade, né? Para meio que alinhar, e aí a gente vai trabalhar nessas concavidades e convexidades com várias outras técnicas e exercícios, beleza? Então, assim, de modo bem geral mesmo sobre tratamento é isso, né? A gente falou um pouquinho sobre colete, né? Eu vou só citar aqui o que a gente falou sobre os coletes. Então, em relação aos coletes, a gente tem vários tipos de coletes, né? Para escoliose, não vou nem colocar imagem nem nada, mas os coletes, eles são indicados para, principalmente nos graus ali acima de 20 a gente já pode ter indicação, né? Mas principalmente acima de 40 ali. E o colete ideal é que ele seja usado, né, em relação à utilização o maior tempo possível, né? Então, pelo menos 18 horas, né? A pessoa pode tirar ali para dormir, mas o ideal é que ela use a maior parte do dia, o dia inteiro, ou retire só para fazer a físio, né? Para fazer um exercício, algo assim. Bom, coloquei uma imagem aqui que eu acho que essa parte visual ajuda, né, na hora de associar os conteúdos ali, entender e tal. Então a gente tem uma imagem aqui só para mostrar mesmo o colete. Então aqui nesse caso o paciente ele está fazendo uso do colete, né, exercícios com colete, mas o ideal é que não ideal, mas geralmente a gente opta por retirar o colete durante a físio, né, ou às vezes pode fazer com colete, né, mas enfim, vai depender do método, né, então existem vários métodos aí, cada método vai variar em algumas coisas em relação ao outro, tá? Existem as 7 grandes escolas aí que tratam a escoliose. Mas, então a gente falou da utilização, né, que é mais ou menos indicado o período integral, pelo menos acima de 18 horas, né, para pacientes acima de 25 graus, né, mais ou menos, para a gente ficar um valor mais aceitável aí. Em relação ao colete, né, a gente sabe que os coletes eles são moldados para o paciente, né, então não tem como pegar o colete de outra pessoa para usar. E geralmente esses coletes eles são rígidos, então eles limitam bastante mesmo os movimentos de tronco, né, então é para realmente alinhar esse tronco, beleza? Outra coisa, né, a gente falou aqui dos 25 graus, mas esse colete ele vai ser recomendado durante o período de crescimento, tá? Porque lembra que durante o período de crescimento eu consigo diminuir essa curva, né? Eu consigo tratar essa curva e impedir a progressão. Mas após o crescimento, quando essa curva está estabilizada, não tem mais o que fazer, né, em relação à curvatura. A gente tem um fechamento ali estrutural e aí não tem como eu diminuir essa curvatura, beleza? Pelo menos no nível vertebral. Então a gente falou que eles são moldados e rígidos, né? Uso do período integral ali. E basicamente esse uso, né, ele vai ser baseado em relação ao grau de escoliose que o paciente tem, a idade, os objetivos e expectativas, né? Então basicamente é isso, tá? Em relação à indicação aí do colete. A gente falou também do tratamento cirúrgico, então acima de 40 graus, né, o mais recomendado é o tratamento cirúrgico. Então ele é recomendado acima de 40 graus, né? E aí a gente viu, né, que geralmente ele é a última opção, mas em casos extremos precisa fazer, né? Daí faz uma cirurgia lá que basicamente vai conectar toda a coluna, né? Então você tem lá várias vértebras, né? Os médicos eles vão desentortar as vértebras, vão colocar elas alinhadas, vão colocar uma haste ali, 2 hastes para segurar, né? Então a mobilidade da coluna fica extremamente limitada, né? Se a gente for pensar numa criança vai atrapalhar muito o crescimento, mas aí nesse caso é a única opção que resta, beleza? Eu acabei não falando uma coisa importante, né, que são os objetivos de tratamento, né? Então, quando a gente fala da escoliose, como fisioterapeuta, a gente fala um pouquinho sobre as condutas ali, mas a gente tem objetivos, né, que a gente busca ali com esse tratamento, né? Então, os principais objetivos estão relacionados, por exemplo, a evitar a progressão dessa curva, né? Então, seria o principal, então a gente vai evitar a progressão da curva.
melhorar a postura desse indivíduo, então promover uma melhora da postura, melhorar o controle muscular, né? Então promover que ele tenha mais controle neuromuscular, consciência corporal, e a gente consegue até mesmo aumentar, né? Melhorar a capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo, né? Então, basicamente, esses aqui são os principais objetivos. E aí a gente tem as condutas que a gente faz para alcançar esses objetivos, beleza? Então, em relação à parte mais teórica da escoliose, é isso que a gente viu, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre os objetivos, a gente falou um pouquinho sobre a avaliação bem geral mesmo, né? Os métodos que a gente usa de tratamento, falou sobre os tipos de escoliose, o ciclo vicioso, o prognóstico da escoliose, etiologia e a prevalência, e falou sobre o ângulo de Kolbe, além de classificar ali os tipos de escoliose. Tá? Agora eu vou colocar umas imagens aqui só para a gente trocar uma ideia sobre alguns exercícios que a gente viu na sala, segundo o guideline, né, das 7 escolas. Bom, então tá aqui, eu organizei aqui mais ou menos alguns exercícios para a gente ver, né, sobre a escoliose, beleza? Então a gente vai começar com esse exercício aqui, que foi um dos que a gente viu em aula, né, que basicamente ele é bem falado, né, é um exercício que é bem utilizado na escola de Lyon, né, pelo que eu vi. O que o artigo traz, ele é um exercício, né, que vai trabalhar, né, com essa autocorreção. Não uma autocorreção 3D, né, mas é um exercício que basicamente ele vai tentar criar forças, né, que vão auxiliar, né, nessa diminuição das curvaturas. Então, primeiro, né, eu vou tirar essas bolinhas aqui, né, essas meia-luz elas estão do lado da concavidade, mas como elas estão meio que invertidas, né, eu vou tirar para não confundir, beleza? Então vamos entender primeiro a postura que essa pessoa que está realizando, essa paciente está. Então a gente consegue observar aqui mais ou menos que ela parece ter uma escoliose torácica à direita, né? E um pouquinho de escoliose lombar ali à esquerda. Então a gente pensa que a coluna dela é mais ou menos assim, sem olhar a radiografia, né? E aí, qual que é a ideia aqui? A gente precisa basicamente promover um alinhamento. Então eu preciso fazer com que a coluna dela fique alinhada. Eu preciso diminuir essa convexidade torácica e diminuir essa convexidade lombar. Então, basicamente, é isso que eu vou precisar fazer. É o que a gente vê nesse exercício, né? O princípio do exercício é esse. Então, aqui de novo, né? Então, a gente tem aqui essa mesma paciente, né? Então, a gente tem uma... Como se fosse ali o que seria, né? Deixa eu fazer de branco, que eu acho que vai destacar mais. Então, isso aqui seria a curvatura, né? A coluna. E aqui a gente tem um pouquinho de... fazer assim, aí. Não, tá feia essas curvaturazinhas. Agora eu acho que melhorou. Agora eu fiz o contrário. Como é, galera? Paciência. Aí, agora eu acho que tá bom. É isso. Então aqui é o sacro, né? E a gente tem a nossa coluna, aqui tá a cabeça. Então a gente tem uma região mais superior, né? A gente tem a convexidade, né? Então aqui tá a gibosidade torácica. Aqui tá a gibosidade lombar. Então qual que é o objetivo aqui? Basicamente, a gente vai abrir o lado da concavidade, né? Então, lembra lá dos objetivos? Então, a conca, a gente tem o objetivo de abrir. Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer abrir a conca e a gente quer alinhar com V, né? E a com V, a gente quer criar uma força em direção medial, uma força para dentro, né? Força para o centro ali. E aí, nesse exemplo, né, nesse exercício aqui, o que o terapeuta fez? Né? Ele alinhou essa coluna, então abriu o braço aqui esquerdo, né? E aí você tem uma abertura dessa concavidade no lado esquerdo, e ela está apoiada numa mesa, né, gerando ali uma certa força, né? A gente tem a força da gravidade aqui atuando sobre o tronco e fazendo uma força que leva essa convexidade para a medial, né? Tentando diminuir a convexidade. Aqui embaixo a gente tem uma estratégia de compensação do quadril, né? Então ele colocou aqui uma base instável, né, e um elástico puxando o quadril aqui para baixo, né, meio na diagonal, meio nessa direção aqui diagonal, né, para justamente tentar puxar aqui a coluna lombar, né, diminuindo essa convexidade. E aí esse disco também está fazendo uma espécie de força ali para diminuição dessa curvatura, beleza? Então basicamente seria esse princípio, né? Então você abre o lado da concavidade, tenta gerar uma força aqui, medializa ali o lado da convexidade, tá? Esse exercício, o princípio seria o mesmo, só que a paciente ela está em decúbito ventral, né? Então vamos tirar as meia-luz aqui de novo para não confundir a gente, né? E esse exercício ele usa aquela estratégia de flexor de quadril, né, do iliopsoas. Então, basicamente, né, o que a gente consegue ver aqui é que a gente tem duas forças, né? Então lembra que a força está do lado da convexidade, então a gente pode dizer que essa paciente ela vai ter uma torácica
à direita e uma lombar à esquerda, né? E aí qual que é a ideia aqui? A gente está abrindo a concavidade no lado esquerdo, certo? E uma força aqui, né? Como se ela estivesse puxando esse pano para medial, beleza? Para forçar essa concavidade, diminuição dessa concavidade. Aqui na região lombar, se a gente for lembrar a origem de inserção muscular, a gente tem o iliopsoas, né? Que vai ter origem nas vértebras lombares. Né? Então, iliopsoas, a gente tem as vértebras lombares, a gente tem a pelve, né? E a gente tem, está bem feio isso aqui, né? Opa, isso piorou. Bom, enfim, a ideia não é ficar bonito não, é só dá pra entender. Então a gente tem aqui a nossa pelve, né? Aqui tá o sacro e tal. Aqui tá o quadril, fêmur, né? Então a gente tem os flexores de quadril, o principal grupo é o iliopsoas, que vai ter origem, né? Nessa região lombar, dos processos espinhosos nos corpos das vértebras lombares, ele vai até o trocânter menor do fêmur, né? Então o trocânter menor vai estar aqui, ele vai se inserir no trocânter menor, beleza? E o que acontece basicamente, quando a gente faz a flexão do quadril, né, com a coluna, quando a gente vai elevar a perna, por exemplo, a coluna fica parada e o quadril mexe. Aqui nesse caso, o paciente ele vai fazer a flexão de quadril, só que ele está de frente para o chão, então o quadril não vai movimentar. Quando ele faz esse movimento de flexão de quadril, quem vai se movimentar aqui nesse caso são as vértebras. Então ele vai fazer uma força que gera uma tração dessas vértebras lombares. Que nesse caso, né, elas estão em lordose, então é como se essas vértebras elas estivessem tipo curvadinhas assim, né? E aí o iliopsoas ele vai fazer o que? Ele vai puxar elas para elas alinharem, beleza? Então a ideia, o princípio é esse. E aí a gente viu a parte de cima a mesma coisa, né? Então abriu o lado da concavidade, força para convexidade, e aqui a flexão do quadril para fazer o que? Para puxar essa concavidade lombar, beleza? Para tentar puxar esse desalinhamento e alinhar essas vértebras. Acho que seria basicamente isso. Aqui a gente vê um exercício que é mais comum, acredito eu, para uma curvatura, que seria, que a gente teria uma curvatura, uma cifose torácica à esquerda, né? E a gente tem um exercício de correção simples, né? Então ele está fazendo a abertura, opa, fiz o contrário. Então seria uma escoliose torácica à direita, tá? Fiz errado ali, não prestei atenção. Por que que aqui no caso seria direita? Porque a gente está tendo a abertura, né? Tá vendo que esse braço ele tá bem lá para cima? Então aqui ela tá abrindo, né, o lado da concavidade, aqui gerando uma força para empurrar, né, em sentido medial a convexidade, para diminuir essa convexidade e assim promover um alinhamento dessa vértebra, né? Aqui já entra no exercício de uma outra escola, né? Então aqui a gente já está pensando, né? O objetivo é dificultar um pouco, né? Então a gente coloca o paciente de frente para o espelho em uma plataforma instável e aí o paciente ele vai tentar manter a postura mesmo em plataformas instáveis, né? Então melhora a estabilidade, enfim, e o próprio feedback proprioceptivo, né? Então ele já tem um certo controle neuromuscular e ele precisa tentar manter a postura, por isso está em frente ao espelho. Essa toalhinha aqui é para ele manter aquele padrão de alongamento, né? Eu acabei esquecendo, mas a gente sempre tem que estimular também o alongamento em sentido do crescimento, né? Então nesses outros aqui, essas setas verdes aqui, que elas mostram? O paciente é para ele fazer como se fosse uma força, como se ele estivesse alongando, né? Crescendo para cima, que a gente viu, né? Então ele vai fazer uma força como se ele estivesse crescendo para cima, que é o que mostra essa seta aqui, beleza? Esqueci de falar. Então ele vai fazer essa crescendo para cima e manter postura, né? Controle neuromuscular ali, tá? E aqui relacionado ao próprio ensinamento, né? De mostrar para o paciente como ele deve ficar quando ele está em casa, né? Então isso aqui seria a parte de correção também. Então você ensina ele a ficar sentado de uma forma que ele não tenha tanta curvatura, né? Então o paciente sentado, você dá estímulos ali de correção postural. E aí, com o tempo ele vai aprendendo, ele começa a criar estratégias para ficar sentado numa posição em que a coluna dele fica o mais alinhada possível, beleza? Eu acho que só isso que eu coloquei, né, de exercícios, é isso mesmo, tá? Então assim, eu espero que esse vídeo tenha facilitado, tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre a escoliose em si, né, sobre esses exercícios pelo menos. Se alguém tiver dúvida pode mandar mensagem, né? E é isso, valeu por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, tamo junto!